Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redtvplus.com.br. Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E hoje vamos falar sobre cirurgia plástica. A pergunta é, quando a pessoa tem esse sonho de ter um corpo ideal, vira um pesadelo, né? Muitas vezes acontece, até erro médico, uma coisa que está acontecendo cada vez mais. Infelizmente, muitas mulheres são vítimas desses erros e brigam na justiça para ter o seu corpo de volta. Nossa, esse programa é um programa muito atual, vale a pena assistir. A gente vê que cada vez mais as mulheres tentam, de alguma forma, se encaixar num padrão. Um padrão que elas acham que é o padrão correto do momento para que se sintam belas, gostosas, apresentáveis, mas muitas vezes isso sai pela culatra. Tem aqui algumas pessoas que passaram por alguns problemas e podem nos ajudar, até como um alerta mesmo. Eu vou falar boa noite para a Aline Corrêa. Tudo bem, Aline? Bem-vinda. Oi, tudo bem? Bem-vinda, querida. Obrigada. Eu tenho também o Dr. Alexandre Cataoca, cirurgião plástico, diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E a gente pode entender mesmo. Tudo bem, doutor Alexandre? Tudo ótimo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Vou falar boa noite também para a Vânia Prisco. Tudo bem, Vânia? Tudo. Bem-vinda, querida. Obrigada. Tenho também uma psicóloga, a doutora Stephanie. Muito linda a doutora Stephanie está aqui também para nos ajudar em relação a essa questão da mulherada se entender, se gostar, porque depende muito da pessoa, né, e do momento. Isso aí. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. E a gente veio aqui falar um pouco sobre aceitação corporal também, né? Eu fiquei sabendo, até pela produção, que nunca houve tantas denúncias. As mulheres realmente estão começando a se conscientizar que elas devem reclamar. E eu não sei se é porque elas estão fazendo mais cirurgias ou que realmente elas estão dando queixa. É verdade isso, que nunca houve tantas denúncias? É verdade isso, e a gente vê não só pela banalização da cirurgia plástica, mas também pelo número muito crescente de cirurgia plástica e de muitos médicos e, às vezes, até outros profissionais que não são cirurgiões plásticos fazendo médicos. Cirurgia plástica. Esse é o maior absurdo que a gente vê, né? Nós, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu também, como perito, vejo isso muito nas reclamações cíveis também, né? Processos por conta disso. Eu vou começar com a Aline. Aline, você é muito bonita. Ninguém imaginaria Obrigada. que você já teve vários problemas. Eu soube que você fez uma intervenção com médico. Era médico? Eu fiz um procedimento. Na verdade, para mim, é uma cirurgia. Não... Levanta para a gente ver o seu corpo, se você explicar. Eu fiz um procedimento, uma cirurgia chamada bioplastia, PMMA. Ah, mas no glúteo. Você fez o quê? Eu fiz um preenchimento de glúteo com lugar? PMMA. Nessa área aqui do bumbum. No buraquinho? Isso. Que você não gostava do buraquinho? Na verdade, eu fui induzida, né, pela médica a fazer esse procedimento. Certo. Porque eu pedi para ela fazer a prótese de glúteo ou usar a gordura enxerto. Pode sentar, querida. Mas, peraí, você é uma jovem mulher. Você não gostava do seu corpo? Tinha algum problema, algum bullying? Ou era uma coisa sua? O marido falava? O que Eu acho que era um pouco, assim... achava que tinha algo que precisava ser feito aqui nessa área do glúteo. Mas quando eu perguntei para ela se tinha possibilidade de fazer o enxerto ou a prótese de glúteo, ela falou que a prótese de glúteo eu iria ficar 40 dias, né, em casa. Sem poder sentar? Isso, mas eu não podia ficar ausente todo esse tempo. E ela ofereceu o PMMA. E eu perguntei para ela se tinha algum risco ou algo que poderia acontecer ao longo do tempo. Ela disse que não. Você trabalhava com a médica? Eu trabalhava com ela, eu era secretária dela. E ela era médica mesmo? O CREMESP, a CRM, está investigando. Ela tinha uma clínica? Ela tinha uma clínica. Peraí, mas aí você fez o quê? Você injetou o PMA aonde? Aí nesse lugar aí? Isso, no Quanto? glúteo. A primeira aplicação foi de 150 ml de cada lado. Foi aplicado mais de um lado do que no outro. Sim. Aí ela falou assim para aplicar novamente, né? Foram mais 350 de cada lado, mais 150 de cada lado, perdão.
E mesmo assim não ficou simétrico, ficou assimétrico. Daí ela pediu para eu fazer uma terceira aplicação. Aí eu não quis fazer porque eu já estava tendo complicação. Tipo? Eu vazava bastante. Ficou 3 meses um buraquinho. Vazava? Onde tem aquele roxinho, tinha um buraquinho que Sim. vazava. E eu comecei a fazer um tratamento com antibiótico, anti-inflamatório, mas não estava me ajudando. Meu Deus, olha como ficou. E aí? E aí eu a procurei, né, para pedir ajuda. Quando ela viu que era um processo já irreversível, que ela era só um caso de cirurgia mesmo, ela falou que era para procurar quem fez. Eu falei assim, eu estou aqui na sua frente, foi você quem aplicou. Como assim? E ela? Ela jogou para o ex-marido dela, que o ex-marido dela participou do procedimento, que era para procurar o marido dela. E um dia ela falou que só iria me ajudar se o juiz, né, com um pedido judicial, ela falou dessa forma para mim. E foi no dia que a mãe dela me expulsou da clínica aos empurrões e fechou a clínica na minha cara. Foi quando eu procurei a justiça. Né? Você pagou quanto por esses procedimentos? 20 mil reais. E hoje, como é que está o seu corpo? Olha, eu sinto muitas dores, né? Mesmo fazendo o tratamento com antibiótico, anti-inflamatório, corticoide. Eu sinto muitas dores. É uma área que fica quente, nódulos, fisgada. Eu não tenho uma vida mais social como eu tinha antes, porque se eu bater essa área, é uma dor insuportável. Está inflamado o negócio? Eu fiz a ressonância e o laudo saiu como processo inflamatório crônico. Eu vi que quando você falou a quantidade de produto que foi injetado, eu só vi a cara do nosso cirurgião Alexandre fazendo assim. Alexandre, qual é o volume que pode ser injetado de PPMA no corpo? Bom, o PMMA é um polímero plástico, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, assim como o CREMESP, o CRM e o CFM, não autoriza a utilização desse produto em mais do que 3, 4 ml. Tá? E a gente só utiliza em pacientes que são HIV positivos, que tem aquela lipodistrofia facial. Sim, que perde, né? Isso, que tem aquela perda, é um ótimo produto para isso. Porém, a gente não indica que seja feito nessas quantidades muito grandes. Por quê? Se a pessoa tem uma reação de corpo estranho, que é o que aconteceu, uma reação granulomatosa, infecção, inflamação, ela vai ter que fazer uma cirurgia para retirar. E essa cirurgia ela vai deixar uma marca muito grande, vai deixar uma sequela muito grande. Por isso que a gente sempre indica o preenchimento ou com gordura, que é da própria pessoa, o enxerto autólogo, ou então a prótese de glúteo, porque se a prótese acontece alguma coisa, facilmente a gente retira e acabou o problema. Completamente diferente de um preenchedor desse que não absorve pelo corpo, ele está lá, é um plástico, é um polímero plástico, ele vai ficar aí para o resto da vida se não for retirado. E para retirar, não tem jeito. Ele espalha? Ele pode espalhar, muitas vezes ele pode entrar no músculo, então ele penetra no músculo ou fica no subcutâneo, causando inflamações ou infecções crônicas. Por isso que vem na ressonância o laudo com processo inflamatório crônico. Por quê? Vai ficar nessa cronicidade, vai e volta. A gente trata um monte de pessoas assim, toda semana chega no consultório com a mesma queixa que ela está tendo. Mas, gente, por que, assim, eu não sei na questão do produto, então é proibido usar? Na verdade, não é proibido porque tem liberação da Anvisa. É um produto que não tem a liberação da Anvisa. Porém, a gente indica e orienta que não é para usar em grandes quantidades. Por exemplo, 150 ml é uma quantidade muito grande, de cada lado, muito grande, e que se dá problema, acontece exatamente isso. Dá para tirar, no caso dela? Dá para tirar, não dá para tirar inteiro esse produto, mas é uma cirurgia que deixa bastante cicatriz. É impossível tirar esse produto sem cicatrizes. Para tirar tudo? Impossível. Você já tentou tirar? Eu estou fazendo o tratamento, né, de 3 meses com o antibiótico e provavelmente o mês que vem eu vou fazer a primeira cirurgia. Quantas cirurgias você acha que vai precisar? Olha, vou fazer 2 para retirada do produto. Espero 6 meses cicatrizar para fazer a reconstrução. Que loucura. Doutora Stephanie, as mulheres têm aquela coisa na cabeça, eu vou me sentir melhor, normalmente se eu fizer isso, é isso que está me deixando triste. É aquela coisa de mulher, né? Parece que se eu mudar o nariz, minha vida vai mudar. Sim. Ou se meu cabelo crescer, vai tudo dar certo. Se eu fizer uma lipo na barriga, minha vida vai mudar. E aí vai lá, cheia de sonhos,
e acontece um negócio desse. E aí, como é que fica assim, o astral, o psicológico mesmo? Como fazer para não entrar numa depressão? A autoestima, né, Luciana? Uma coisa importante para a gente pontuar para a nossa conversa de hoje é quando a gente fala de autoestima, é entender que o nosso corpo ele não é perfeito. E é as imperfeições que fazem ele único. Então, por mais que você faça inúmeros procedimentos estéticos, eu quero o nariz tal, eu quero a bunda Y, eu quero o peito X, nunca vai ser igual ao que você está planejando ou desejando, porque o teu corpo vai ser único e as respostas que ele vão ter vão ser únicas. Então, antes de você fazer uma cirurgia estética, é entender que mesmo que aquilo vá, de alguma maneira, auxiliar a tua autoestima, ela não tem que ser o único recurso para a tua autoestima. O primeiro passo é você se aceitar como você é. Mas você sabe, não é tão fácil assim quanto parece, né? Não, é muito difícil. Por isso é todo um processo de aceitação que nós envelhecemos todos os dias. Então, eu vou ter o corpinho de 20 anos para sempre? Não, não vai. A intervenção estética vai te ajudar com isso? Não sei. Mas você nunca vai ter o corpo de 20 anos porque o teu corpo muda todos os dias, com intervenção ou sem intervenção. Obrigada, viu, Stephanie? Imagina. Que raiva. Mas é um fato, né? Realidade, check. É verdade, não tem jeito. E agora nós vamos contar a história de uma mulher que teve problemas depois de fazer uma lipoaspiração, que por questão de segurança, ela não poderá revelar a identidade. Coloca aí. Luciana Gimenez, nós vamos conversar agora com a Denise, que tem 39 anos e ela foi submetida a uma lipoescultura e o resultado não foi satisfatório. Denise, muito obrigada por essa entrevista. Eu quero saber o seguinte, o que aconteceu após a cirurgia? Após a cirurgia, eu percebi que eu fiquei com hematomas e eu procurei uma dermatologista. Ela disse que esses hematomas eram permanentes e que foi um erro médico. E o que aconteceu na sua barriga? Então, ela ficou em carne viva, ficou muito roxa, muitas dores. Eu mandava foto para a médica, ela não me respondia, não me falava o que eu devia fazer. Denise, a gente não vai citar o nome da médica, mas a gente sabe que essa médica, outras pacientes vieram a público, vieram na mídia para relatar, né, supostos erros médicos, inclusive, né, ela apareceu em outros noticiários e tudo mais. Quando você a viu no noticiário, o que você pensou? Até me arrepiei agora. Voltou tudo aquilo, voltou a ansiedade, porque desde ali eu tomo medicação controlada. O que você diria para essa médica? Olha, eu queria saber por que ela não me ajudou. Quantas mensagens, quanta humilhação. Eu queria muito saber por que ela fez aquilo. Porque eu acho que ela ou tem que parar ou ela tem que estudar. Doutor Alexandre, essa questão da lipo tem um limite? Porque lipo, todo mundo fala que... Eu tenho essa impressão, as pessoas vão fazer uma lipo, parece que eu vou ali na padaria. Exatamente. Vou fazer uma lipo, como assim? E tem... Não muda tanto assim? Esse alerta é muito importante. Primeira coisa, lipoaspiração não serve para emagrecer ninguém. Lipoaspiração só serve para desenhar e dar uma forma melhor no corpo. Lipoaspiração serve para quem tem só a gordurinha localizada, não para quem está obeso, nem acima do peso, nem com muita gordura. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas utilizam a lipoaspiração, o hidrolipo, que seja, como uma bengala. Ao invés de mudar os seus hábitos de vida, mudar toda a sua história, não. Eu engordei, eu vou fazer a lipoaspiração. Ou pior ainda, procuram essas clínicas que não são credenciadas e autorizadas pela Anvisa para fazer esses procedimentos, falando que é uma hidrolipo, uma lipolite. Isso não existe, pessoal. Mas hidrolipo e lipolite enfia o negócio, uma cânula igual, não? É tudo lipoaspiração, tudo tem seu risco, tudo tem que ser feito no local, no ambiente seguro, ou hospital, ou uma clínica autorizada pela Anvisa. Tem que ser aí. Por quê? A pessoa faz em qualquer biboca e acontece o que acontece que a gente está vendo. A pessoa pega infecção, a pessoa muitas vezes morre na mesa. Por quê? Não tem todo o aparato de segurança, porque é uma cirurgia, e toda cirurgia tem seu risco. Não, e detalhe, mesmo fazendo tudo certinho, já pode dar algum BO, né? Claro, é estatístico. Luciana, só para você ter ideia, 18 para cada 100 mil cirurgias de lipoaspiração dá algum tipo de problema. 18 para cada 100 mil. É baixo, mas é estatístico. Se acontece com você, você é 100%. Claro. Por isso que você tem que fazer num ambiente que tenha todos os recursos para você tratar. Por isso que é feito em um hospital ou numa clínica que tem tudo. Vem cá, e quando a gente vai ver, tem umas pessoas que eu conheço que vão fazer lipo, faz lipo no corpo inteiro. É no braço, é na barriga, é um absurdo. É nas costas, aí bota no bumbum. É um absurdo. Mas tira, assim, litros de gordura. Então, Luciana, a gente tem um percentual
percentual que é um percentual seguro. Isso tem trabalhos que falam, que é de 5 a 7% do volume corporal, Ui, é bastante, ou, hein? no máximo, 40% de superfície corporal. O que a gente vê corriqueiramente? Médicos despreparados, médicos que não são cirurgiões plásticos. Muitas vezes lipam 8, 10 litros da pessoa, lipam o corpo inteiro. E sabe o que é Eu isso? já vi isso. Isso é imprudência, é no mínimo imprudência. Aí que sobrecai, sim, o erro médico. São essas pessoas que fazem denegrir a imagem da cirurgia plástica, que são profissionais que não são habilitados. 8 litros de gordura é muita 8 coisa. litros. A gente, em casos de perícia médica, eu peguei um caso de 12 litros de lipoaspiração. Pessoal, desculpa, 12 litros Gente, o corpo... só se você for lipar um elefante, porque não tem lógica isso. Não tem lógica alguma. Imagina, a pessoa acorda mal, né? Muito mal. São os pacientes que vão necessitar de muita transfusão sanguínea, muitas vezes sai que dali já loucura. para uma UTI. Assim, o trauma cirúrgico de uma Que lipoaspiração medo disso. existe e é grande. Por isso que tem que fazer. Profissional habilitado, em local certo. Claro, com certeza. Bom, coitadinha. Vânia, você esteve aqui no nosso programa em 2014, faz tempo, eu me lembro mais ou menos por alto, mas agora a gente já relembrou. Você já fez 69 cirurgias? Isso, 69. Como assim? Primeiro, você me explica o começo. Você precisou fazer uma cirurgia, a primeira... Como é que começou? A primeira? Não, eu fiz indicação de uma amiga, eu gostei do bumbum dela, foi colocar o Metacril, só que o meu caso foi aquele caso atípico, não sei se você lembra, que deu em pouco tempo, que normal é dada depois de longos anos, né, doutor? O meu deu problema com 15 dias. Você está dizendo que você deu um tipo de uma alergia? Ou... Não, o cirurgião que cuidou de mim, ele falou que o meu caso é um caso atípico, que o normal é dar depois de alguns anos. O meu caso deu em 15 dias, não tem motivo, meu corpo rejeitou. Mas o que tinha de errado no seu bumbum? Nada. Era Eu tinha pequeno? um corpo, não, normal, proporcional ao meu corpo. Só que eu queria aquela bunda enorme, desproporcional ao corpo. Por que você queria uma bunda enorme, gente? Não sei. Acho que eu estava cega naquela época, ou nova, com nada na cabeça, né? Sei. Querendo inventar história. Ai. Aí peguei, inventei de fazer isso. 15 dias deu Você problema. procurou um médico? Então, aí que começou. Lá vem. Eu não procurei, eu fui nessa indicação de uma amiga. Sim. Que o da minha amiga até hoje deu um problema, mas que nem o dela. Ficou roxo, fez um tratamento e até hoje não precisou fazer intervenção cirúrgica. Certo. O meu caso, não. Eu tive o problema, aí a falsa médica ficou me tratando, que eu falei para ela que começou a dar o problema, ela não vem para cá que eu vou te tratar. Eu ficava 15 indo pra dias clínica, começou a... Deu o quê em 15 dias? começou a me dar uma íngua, começou a dar, tipo, o que ela falou, umas bolas assim, de Nossa. pus. Só que aí, toda semana eu ia para a clínica dela. E ela fazia o quê? Me dava vários remédios na veia, ficava passando algumas coisas aqui. Só que nisso, em vez dela melhorar, ela estava me matando cada vez mais. Por quê? É. Eu não estava assim, as pessoas não me reconheciam na rua. Só que aí eu fui piorando, 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 piorando. E ela, assim, cuidando, falando, não, é normal, isso vai melhorar, isso vai melhorar. Só que aí eu tinha uma viagem. E eu estava tomando muitos remédios que ela me dava, fora o tratamento lá. Eu, em casa, tinha que tomar. Eu falei, doutora, como é que eu vou fazer uma viagem sem a receita, né? Sim. Era internacional, precisava. Aí ela começou a chorar e falou para mim que ela não podia me receitar porque ela era médica da Marinha. Começou a contar umas histórias bravas, só que a minha mãe já vinha falando, Vânia, essa menina não é médica. Eu peguei e fui para o hospital. Cheguei no hospital achando que fosse, Sim. que eu fosse tomar um simples antibiótico. Claro. Aí o doutor, você vai ficar internado. Eu tava com infecção generalizada. Tipo septicemia. Isso. Aí ele falou, amanhã você vai começar uma cirurgia de várias, para a gente tentar salvar a sua vida. Agora é Não. tentar salvar a sua vida. E, enfim, depois disso você fez essa cirurgia, você teve que se internar. Isso. Fez Fiquei 6 meses internada. O quê? 6 meses Você internada. ficou 6 meses internada? 6 meses. Não saía? Não. Tive que ficar com VAC, foi o que o doutor falou, tive que ficar com VAC, porque todo dia o produto, ele anda no corpo, ele andava, então tinha que, tipo assim, tinha foco, tinha que ir para o centro cirúrgico. Tinha semanas que eu ia todo dia para o centro cirúrgico, tinha semanas que ia dia sim, dia não. Que loucura, você saía, você não chegava a ir para casa? Não, internado o tempo todo. Foi muito sofrimento, entendeu? Eu não falo para ninguém fazer isso, é loucura. É porque na época, assim... Aí você fica naquela euforia, jovem, né? Queria o corpo perfeito, que eu já tinha um corpo bonito, eu não precisava botar
Então, Nada. agora eu vou te devolver a pergunta que você falou. Fala. Você falou que ninguém deveria fazer isso. Mas se você, com aquela vontade louca que você estava e viu o bumbum da amiga, alguém chegasse e falasse para você, olha, cuidado, que você pode acontecer esse tipo de coisa. Você assistisse Super Pop, Eu não iria fazer. você não iria fazer? Não. Você ia ficar com medo? Com certeza. Que bom. Então, se alguém estiver assistindo, por favor, não faça. Eu não faria. Em que momento você viu o seu bumbum pela primeira vez? Pela primeira vez, foi depois de 6 meses que eu saí do hospital, que eu cheguei em casa e foi bem intenso. 6 meses. 6 meses. Você chegou em casa e... Não, eu primeiro, desde o primeiro momento que eu entrei no hospital e que cada dia eu conseguia estar viva, para mim já era uma... Sim. Assim, era E caiu a ficha que você podia morrer. Sim, não, o cirurgião foi claro para mim que eu estava correndo risco de vida. Que ele estava tentando, não era nem tirar o metaclidismo, era me deixar viva. Ele sempre foi bem claro nisso. E, assim, a primeira coisa que eu agradeci a Deus, agradeço a viva. cada momento dela, agradeço até hoje por eu estar viva, mas, assim, eu tive e carrego até hoje as marcas pelo erro que eu cometi no passado, entendeu? E, em que momento você olhou pro seu bumbum? Quando eu cheguei em casa. E aí? Aí eu não gostei da imagem, né? Do que eu via. Mas Deus é tão perfeito que eu tive que continuar fazendo o tratamento junto aos médicos. 6 meses tem que continuar, de 15 em 15 dias indo, para vendo a Sim. evolução. Assim, eu fui tendo uma evolução muito boa, que assim, eles adoraram. Que eles não pensaram que meu bumbum fosse assim, reconstruir sem alguma intervenção, né? Sem alguma coisa para reconstruir Sim. mesmo. Só que conseguiu ter e já passou o prazo que eles deram de 2 anos para ver se tinha mais foco de Você produto. consegue tirar tudo? Então, o prazo que ele deu foi de 2 anos para ver se tinha mais algum foco. Graças a Deus já passou isso, não tive mais nada. E como está o seu bumbum hoje, para você? Para mim, É? não tá legal, mas tá, para mim, assim, eu não tenho nem vontade de fazer mais Você cirurgia para precisaria melhorar. fazer alguma outra? Precisaria cirurgia? para ficar legal, mas eu não quero. Mas para ficar legal ou para saúde? Para estética, para saúde não precisa. Você entrou na justiça depois? Então, Luciana, eu até pensei em entrar, mas eu não concluí, só tá o processo criminal. Por quê? Todos os processos que ela está em trâmite, após esse problema que eu tive, que eu conheci as outras vítimas dela, nenhum processo ela conseguiu ser intimada. Ela está foragida. Ela continua fazendo nas pessoas, só que não no mesmo lugar, ninguém sabe onde ela está. Entendi. E Também você nada estava acontece. concentrada em melhorar, né? É. Acontece E isso. eu sei que o que é dela, um dia ela vai, entendeu? Porque o que ela faz, de falar que é médica, de enganar as pessoas, está errado isso. Ela tem que pagar por isso. E a partir do momento que ela viu o que ela fez comigo, que eu estava morrendo a cada dia, Que ela loucura. tinha que ter sido honesta Que e loucura. ter mandado eu procurar o hospital, entendeu? Um médico que soubesse efetivamente o que estava acontecendo comigo, que ela queria me matar. Doutor, o metacrilato, ela foi, obviamente, utilizado em uma grande dose também. Não entendo qual que é a limitação. É a mesma coisa que, mais ou menos, que o PPMA, não é? O metacrilato que ela falou é o PPMA, sei lá o PMMA, né? O polimetilmetacrilato, que é esse derivado. Mas muitas vezes essas falsas médicas, ou às vezes até médicos, utilizam uma solução de polimetilmetacrilato, mas coloca silicone líquido industrial também. A gente já pegou casos de retirar, não sei se vocês já ouviram falar em ADE. ADE é uma substância, um óleo, né, que eles usam muito em cavalos Eu já para ouvi. Já dar ouvi falar disso. volume. E a gente retira essa substância também. Inúmeros, óleo mineral também. Então, eles fazem uma bomba ali dentro que coloca de tudo para ficar mais barato. Porque o polimetilmetacrilato ele é caro, ele não é barato. Usando uma quantidade dessa, são cirurgias 20, 20 mil 30, reais, 40 mil caro. reais para fazer o polimetilmetacrilato. Para baratear o custo, coloca-se silicone líquido industrial, óleo mineral, entre outras coisas. E aí que acontece todos os problemas também. Mas, Alexandre, alguma cirurgia dessa dá certo? Porque as pessoas ficam destemidas. Eu vejo aí as pessoas Então, colocando isso. olha, Então, Luciana, na década de 80, fazia-se muito silicone líquido industrial em travestis, transexuais. E durante um período até ficava bom.
Passa-se o tempo, começam a aparecer os problemas. Então nunca dá certo. Nunca dá certo. Vai passar o tempo, é uma bomba relógio. As meninas procuram, falam, mas doutor, eu já tenho há 10 anos, por exemplo, polimetilmetacrilato. É uma bomba relógio. Uma hora vai dar problema, a gente sabe, porque é um Não corpo é estranho. compatível com o corpo. Não é compatível com o corpo. Se uma prótese de silicone, que é compatível com o corpo, depois de um tempo, 10, 15, 20 anos, a gente tem que substituir, imagina um produto que está no meio do tecido, que está no meio da gordura ou do músculo, né? se misturando, o organismo vai ver que é um corpo estranho e vai reagir. Então, pessoal, fica de alerta. Programas como esse são importantíssimos para mostrar, primeiro, procurar um médico que seja cirurgião plástico. Segundo, ver se aquele produto é um produto legalizado pela Anvisa e se as entidades como CREMESP, CRM do Rio de Janeiro ou até mesmo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica autorizam essa utilização Claro, em é no grandes seu quantidades. corpo, né? E isso hoje em dia é fácil. É difícil na década de 80, 90. Hoje em dia tem internet. Você bate um Google aí, você consegue ver se essa substância pode ou não ser utilizada. Mas é isso. A imprudência vem da pessoa que te aplicou e de você também, de não ter procurado a coisa certa, ter feito o procedimento certo e hoje você paga por tudo isso. Então, esse alerta é muito importante. Muito importante. Muita calma nessa hora. Para você que está pensando em fazer plástica, pense 2 vezes, procure um bom médico, um bom hospital, veja se pode ser feito da maneira com que você quer e seja realista, né? Porque às vezes aquilo não vai mudar a sua vida. Faz uma terapia, assim, na boa. E não estou dizendo que ninguém precise fazer, mas faz direito, né, gente? Você que já é assinante do Rede TV Plus, interage com a programação da Rede TV. Agora você pode ter mais chances de ganhar no Festival de Prêmios. A chave é sua. Olha só essa novidade. Fique ligado em nossa programação, porque a qualquer momento pode aparecer um QR Code com uma pontuação e você poderá ganhar inúmeros pontos. Tem QR Code de 50 até 300 pontos e a cada 1000 pontos acumulados, você ganha mais um bilhete para participar dos sorteios. Viu só? Tudo isso porque a gente quer que você tenha ainda mais chances de ganhar. Mas atenção! Quando o QR Code com a pontuação aparecer, você vai ter somente 5 minutos para pegar o seu cupom e essa vantagem é só para quem já é assinante do Rede TV Plus. Então não saia da Rede TV, porque ele pode aparecer a qualquer momento. Mandou bem. Bom, doutora, a gente viu, na realidade, era uma médica e ela foi aceitando. Isso é uma imprudência muito grande. É um produto que, mais uma vez, não é para ser utilizado em grandes quantidades, é para fazer cirurgias reparadoras. Qual é o máximo, de novo? A gente fala em torno de, no máximo, de 4 a 5 ml, que é o máximo que a gente coloca, que é uma seringa de 3 a 5 ml, exatamente, numa face que tenha lipodistrofia do HIV positivo, ou mesmo aquelas deformidades cranianas que tem um afundamento do crânio, a gente coloca um pouco para subir. Ótimo produto para isso. Mas por 3 ml, porque a quantidade pouca, talvez o corpo aceite, é isso? Sim, na verdade, a reação inflamatória, a reação de corpo estranho que o organismo vê nesse produto não vai ser tão intensa quanto 150, 200, 300, 600 Mas ml. mesmo assim pode ter uma reação? Mesmo assim pode ter, como qualquer produto. Por exemplo, preenchimentos de ácido hialurônico. Sim. Ácido hialurônico a gente libera, todo mundo fala para fazer. Mas há um risco também de fazer reações inflamatórias crônicas. Pequeno risco, pequeno, porque o ácido hialurônico é fabricado pelo nosso organismo. E é bioidêntico, né? Bioidêntico, mas porém o organismo pode não aceitá-lo, pode ter reação, como a gente já pegou, casos de inflamações ocasionadas pelo ácido hialurônico. Porém, é um produto mais fácil de você retirar. Você pode injetar Isso, a hialuronidase, ou ainda, depois de 6, 8 meses, até 1 ano, ele vai embora. Então, é um produto que ele não está lá permanente, diferente do polimetilmetacrilato ou outros produtos que não tem essa fagocitose, não tem essa queima desse produto. O produto está lá para o resto da vida. Entendi. O PMMA está lá para o resto da vida. Pro bom e pro ruim, né? Pro bom e pro ruim. E a gente está entendendo que em grandes quantidades, só pro ruim. Exatamente. Grandes então, quantidades, já está dito, só totalmente proscrito. Não é para fazer. Não é para usar. Se utilizar, a chance de dar errado é enorme, quase 100%. Então, repete pra gente. Não é para ser utilizado PMMA em grandes quantidades. Polimetilmetacrilato. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia, não orienta a utilização em grandes quantidades. E quando que é grande quantidade? Acima de 5 ml, você já vê que é uma quantidade que não é para ser utilizado. Se o médico fala, ou a pessoa que se diz médico fala, 100, 200 ou 400, como no VT passou... Acima de 5, pronto. Pessoal, isso não existe. Isso vai dar problema. Tem que deixar bem claro isso. Tá bem claro. Quem fizer agora é porque, né? E a Hilda resolveu fazer uma abdominoplastia, mas deu errado. Ela refez o procedimento e a situação piorou. Coloca aí.
Luciana Gimenez, a Hilda tem 39 anos, foi submetida a uma abdominoplastia, mas o resultado não foi satisfatório e ela ficou com uma grande cicatriz. Hilda, conta pra gente, o que aconteceu? Uma amiga me indicou, né, para mim procurar um doutor, para mim fazer uma cirurgia plástica. Certo. E eu fiz, né, aí não gostei do resultado. Fiquei com uma cicatriz muito feia, né? Não gostei do resultado, eu fiquei com um pouco de excesso de pele, né? E eu conseguia pegar, né, um monte de pele, né? Ele resolveu marcar uma cirurgia reparadora. E como é que foi? Ficou pior que já estava. A segunda cirurgia ficou pior? Ficou pior. Porque eu não vi resultado nenhum no que ele fez, ele só piorou mais a situação. Em vez de arrumar, ele fez piorar. Ele sabe que você ficou insatisfeita? Sabe. Ele disse sabe o quê? Porque eu falei, porque, né, do jeito que ele fez, pra mim, não gostei. Ficou pior? Ficou pior. Inclusive, a gente está mostrando as imagens. Isso. E você falou que todo dia, quando você se depara com essa cicatriz no espelho, mexe com a sua autoestima, mexe com tudo. Sim, eu não consigo pôr um biquíni legal mais na praia, né? Consigo, tem que pôr um sempre largo para tapar a cicatriz, porque ficou muito feia. E ele tem quantos processos que você me falou? Então, com o meu tava dando 14. 14 processos. Ele continua atendendo normalmente? Continua atendendo. Você só vai ver esses processos quando você pega um advogado para ele te falar quantos processos que ele já está correndo. Essa cicatriz continua desse jeito? Não melhorou nada? Do mesmo jeito, não. Não melhora. Não melhora. E você me disse uma coisa que eu fiquei chocada antes de nós começarmos a gravar. Esse médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Sim. Você pesquisou isso? Sim. Não foi, para mim que não foi ele que fez. Você desconfia que na hora da cirurgia ele não tenha feito a cirurgia? Eu acredito que sim. Que alerta você faria para as milhares de mulheres que estão em casa olhando para aquela câmera? O que eu digo para as meninas é pesquisar muito bem, né, o nome, né? Se for o caso, procurar até um advogado para pesquisar o nome mesmo, um CRM, para ver direitinho, né? Para não acontecer o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Pois é, e a gente vê isso e depois e a coragem de refazer, de tentar arrumar, e o negócio vai piorando, né? Ô, Stephanie, eu conheço bastante gente que já passou por essa situação. Você faz a plástica, aí não fica do jeito que você quer, e a coragem de ir lá refazer? Parece que fica pior, né? E tem a questão, daí vem a autoestima e a frustração, né? Porque você busca um procedimento estético para se sentir bem em alguma área da tua vida. Aí você faz o procedimento e se frustra com esse procedimento, a chance de você ter um medo maior e até uma frustração maior aumenta também, né? Não, porque aí fica pior do que o começo. Exato, e aí você tem que tratar uma frustração que nem existia na sua vida, você nem pensava nisso antes. Aí eu vou falar que eu tenho um pouco de receio com esses negócios, viu? Eu não sei, não. Eu tenho um pouco de medo, mas enfim, sou eu. Eu vou aproveitar e vou falar com a Cíntia. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Luciana. Me conta o que aconteceu com você, Cíntia. Então, eu operei em dezembro, fiz uma mamoplastia com prótese de silicone. Peraí, então você, só pra gente falar, para todo mundo entender, levantou o busto e colocou uma prótese, é isso? Isso. Desculpa te perguntar, quantos anos você tem? 30. Novinha. O peito, qual que era o problema? Tinha dado de mamar, caiu? Sim, eu já tive 3 filhos, depois de 3 gestações. Aí meu peito cedeu, para mim, achei que, na verdade, só o silicone ficaria bom, preenchia. Certo. Porém, o cirurgião plástico, que depois eu descobri que não é cirurgião plástico. Não era? Não é. Tá. E aí ele falou que eu teria que fazer uma masto com a prótese de silicone. O quê? Com a prótese de silicone. Mas tinha que fazer o quê? A mastopexia, mamoplastia. Ah, tipo, levanta aquele... Isso, faz quê? o corte em T e aí ele coloca a prótese. Ok. Como é que você achou esse médico? Então, na Feira do Rolo. Na Feira do Rolo. As cirurgias plásticas dele é divulgada em grupos de Facebook, WhatsApp. E aí eu vi uma promoção. E aí eu falei assim, eu vou nesse. Eu já tinha feito uma abdominoplastia em 2013, com um cirurgião plástico. Não voltei nele por o valor dele ser mais alto do que eu estava podendo pagar na época. Aí eu falei, vou em outro. E esse eu conheci na Feira do Rolo, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook.
Aí eu falei, o resultado dele é maravilhoso, vou nele, né? E, na verdade, comigo não deu nada certo. O que aconteceu? Começou que o meu pós-operatório, o meu peito esquerdo, ele abriu. Eu só fui ver o tal cirurgião plástico depois de 4 meses de cirurgia. Peraí, você fez aonde? Uma clínica, no hospital? Eu fiz num hospital. Vem cá, mas no hospital tem uma pessoa operando que não é médica? Ele é médico, mas ele não é cirurgião plástico. Ah, entendi. Tá, aí você fez no dia ok. Isso, lá tudo ok. Era um centro cirúrgico, tinha UTI, tudo certo. Ok, acordou, olhou pro peito. Já senti o meu peito esquerdo bastante diferença do direito. Mais inchado. Mais inchado. Certo. Só que aí eles falaram, é normal, você acabou de operar, é coisa da sua cabeça. Eu falei, estou sentindo o meu peito bem mais quente. Aí continuaram dizendo, não, aguarda que vai melhorar, vai mudar muito. Eu falei, então tá bom. Tive alta, fui para casa. O meu peito abriu, próximo ao Natal, meu peito simplesmente abriu. E o peito que eu estava sentindo quente... Abriu a cicatriz, a gente está vendo ali só a foto sem mostrar muito. Abriu a cicatriz embaixo? Abriu a cicatriz, tem foto, abriu tudo. E ele não me atendeu. Eu só fui ver ele e depois eu choro. Ai, meu Deus, olha isso, Stephanie. Eu só fui ver ele em abril, aonde a médica... Ele delega o pós-operatório para as funcionárias dele, que dizem que é enfermeira. Depois a gente descobriu que uma não era enfermeira, que ela não tinha o... Não é CRM, esqueci o nome. Corém. Sim. Exato, o Corém, ela não tem. Tanto que depois que ele soube que a gente estava reclamando, agora ele tem uma enfermeira. E sexta-feira eu voltei lá, porque meus pontos estão saindo. Isso aqui aconteceu quando? Essa cirurgia foi em dezembro e eu tenho ponto saindo. Agora? Agora. E aí? E aí que eu não tenho dinheiro para pagar novamente uma outra cirurgia, não tenho dinheiro para operar e eu não quero reparo com ele. E ele não atende. Ele delega para terceiros o pós-operatório dele. Ele só te atende até a hora de você pagar a cirurgia. A partir daí, ele não atende nenhum pós-operatório. Deixa eu entender uma coisa, Cíntia, mas a cicatriz abriu, né? Abriu e a esteticista que ele dizia que é enfermeira, ela falou que era a minha alimentação. Eu falei assim, ok, mas e aí? Foi a culpa da minha alimentação? O que vamos fazer? Muda a sua alimentação que vai fechar. Só que não fechou e aquilo continua abrindo. E aí eu fui pedir uma orientação para um outro cirurgião plástico e ele falou, pede, Cíntia, para ele te atender, que isso daí está com risco de pegar uma infecção. E como que você anda no psicológico? Porque eu imagino que você não está feliz. Não. A minha frustração começou quando eu escutei no centro cirúrgico que ele não ia colocar o tamanho da prótese que eu pedi. Eu escutei ele falando para a secretária dele, que entra dentro do centro cirúrgico sem ter especialização, que não trouxe a prótese de 400 ml que eu pedi. E eu não tenho como provar que eu ouvi aquilo. E aí vai ser sempre a minha palavra contra dele. Peraí, você comprou a prótese de quantos ml? 400 ml. E outra coisa, Luciana, ele não mostra para a gente a prótese que ele vai pôr. No dia da consulta, ele mostra uma prótese de marca X. E quando ele vai pôr, ele põe uma prótese que é bem inferior e altamente cancerígena, que já está cancelada. Mas não é você que compra a prótese e leva? Não, e ele nem nota fiscal forneceu dessa prótese. Porque normalmente o que eu entendo é a pessoa... Doutor, não é a pessoa que compra a prótese? Não, na verdade pode ser um acordo entre o médico e a paciente. Ó, vou usar tal prótese. Ele pode ir direto para o hospital ou a paciente Tá, mas comprar, ela vê, né? Porque sabe qual que é a marca. Mostra isso é conversado, né? Antes da cirurgia é conversado. Por isso que é importante a conversa antes, né? Na consulta médica ter tudo isso. Para saber o que vai utilizar. Sim, que tipo. Que tipo. Tamanho é uma coisa difícil, porque muitas vezes durante a cirurgia, realmente, ó, aquele tamanho não ficou bom, vamos colocar outro. Porque às vezes a gente coloca os moldes para provar, né? Isso realmente, o tamanho é uma coisa muito difícil de falar. Mas a marca da prótese, o tipo da prótese e qual prótese vai ser utilizada. E hoje em dia ainda tem umas próteses que tem um chip, né? Que você pode ver se a prótese está bem. Tem N marcas. Hoje nós temos mais de 20 marcas no mercado. Todas autorizadas pela Anvisa, todos com o selo do Inmetro. São próteses que têm qualidade. Sim, e agora, Cíntia, qual que seria o seu sonho se você pudesse fazer alguma coisa? Então, eu queria corrigir a cicatriz. A mamoplastia ou a mastopexia, eu não sei se tem necessidade de fazer novamente, porque até então não cedeu tanto
de quando eu fiz. Mas a cicatriz em si eu queria... Te incomoda? Muito. Quanto você pagou pela cirurgia? 9 mil. Entendi. 8.735, exatamente. Entendi. Doutor, quando acontece esse tipo de coisa, é possível denunciar no CRM? Claro, Porque, claro. E o médico que não é cirurgião plástico pode fazer uma cirurgia plástica? Na verdade, é um grande problema da legislação, né? Poder ele pode, né? Ele tem esse amparo legal de fazer, porém ele tem que responder sobre isso, né? Então, se ele não tem um treinamento, no mínimo, quando chega numa perícia médica e a gente vê que teve algo que saiu em desacordo, no mínimo ele é um imperito, né? Ele, por ser um imperito, logicamente, ele vai ser condenado por aquele problema que teve, tá? Então, mais uma vez, quer fazer cirurgia plástica? Procura cirurgião plástico. Claro. Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgiaplástica.org.br ou do CRM, lá está escrito se o médico é especialista ou não. Sim. Só que o que está acontecendo e a gente vê? Grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, Facebook, com fotos de antes e depois. Por isso que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica combate fotos de antes e depois e fotos de resultados. Muitas vezes são fotos manipuladas, como dela. Ela falou, a Cíntia falou, eu vi a foto, uma maravilha. É foto manipulada, pessoal. Claro. Então, poxa, muitos pacientes perguntam, por que você não publica fotos de antes e depois ou você não mostra no consultório? Porque isso é promessa de resultado, porque isso é propaganda enganosa. Boa. Médico que faz isso é um médico que está contra a ética. Artigos 111 e 112 do Código de Ética Médica. Doutor, quanto custa uma prótese boa? Só para a gente entender que ela falou que ela pagou 8, 9 mil reais. Quanto custa uma boa prótese, o par, né? Obviamente, o mais barato. O par de uma prótese gira em torno dos 2.500, mais ou menos 3 mil reais a prótese, né? E vai até quanto? Não, é mais ou menos isso. Não tem muita... A margem de preço, hoje no Brasil, não tem muita margem de preço. 2.500 o par. 2.500, 3 mil o par, Tudo bem, mas vamos pensar. Se custou 3 mil o par, uma cirurgia, 8 mil reais, já está ficando um pouco... Não, já está... Então, o barato coisa sai errada. caro, né? Você põe tudo na ponta do lápis. Hospital, por exemplo. Ela operou em hospital. Anestesista. Hospital não é barato. Anestesista não é barato. Não, A equipe não é conta barato. não fecha. A conta começa a não fechar. Você fala, poxa, eu paguei 8, 9 mil reais numa mastopexia com prótese, que é uma cirurgia grande... Poxa, tem coisa errada. Desculpa, mas não está certo. A conta não fecha, né? Não fecha, não fecha. E o médico não querer atendê-la para fazer... para dar um antibiótico, ele pode ser processado por isso também? Sim, isso é negligência também. Sim. Então, pessoal, vocês que têm algum problema dessa parte, primeira coisa, a gente tem 3 esferas que você pode pedir. Atuar. Criminal, civil, que é pedir ressarcimento, e ético, que é o CRM. Se acha que está errado, vai procurar essas esferas. Ela achando que o médico não é médico ou o médico não é cirurgião plástico, ela tem todo o direito de procurar os direitos dela, sim. Olha, quando eu faço esse tipo de programa, eu espero que tenha uma pessoa ou 2 ou 3 mulheres assistindo que repense realmente, será que vale a pena fazer isso? Mas se for fazer, que procure um médico bom, que guarde o seu dinheiro, pode guardar 1 ano, 2, mas que faça o negócio direito. Porque para dar errado, a gente está vendo aqui, acontece, tá? Me diz aí, você já foi um dos sorteados do Festival de Prêmios aqui da Rede TV? Ainda não? Eu estou sentindo aqui que a sua hora está chegando, a sua hora de ganhar. Mas olha, para você participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, né? Tem que ser assinante do Rede TV Plus. Se você já é, os prêmios estão ainda mais incríveis no Festival de Prêmios, a chave é sua. Então assine o Rede TV Plus agora. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou, assinou, já está participando. E você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Ficou com alguma dúvida? Então presta atenção no recado do Maurício Mendes e da Milena Machado. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Luciana! E você aí de casa, tudo jóia? Olha só, em Festival de Prêmios, a chave é sua. Você pode estacionar uma Mercedes Classe A, sedã, 0 km na sua garagem sem precisar trabalhar a vida inteira, Milena. Opa, incrível e parece impossível, né, gente? Mas não é impossível não, viu? Essa máquina que vale quase 200 mil reais vai para casa de um assinante do Rede TV Plus, que vai ter investido menos de 75 centavos por dia. E você tá pensando que acabou? Não acabou, não. Aliás, as coisas só melhoram. Todo domingo a gente vai colocar a chave desse Onix Plus Turbo automático 0 km na mão de um assinante sortudo, que pode ser você,
o assinante do Rede TV Plus, que investiu R$5 por semana, gente. Olha aí. Nossa, que fantástico! E ainda tem mais! Os sorteios continuam acontecendo de segunda a segunda durante a programação da Rede TV. De segunda a sexta tem sorteio de smartphone durante o programa Tarde é Sua. E tem sorteio de Smart TV durante o programa Alerta Nacional. Quando chega sábado, tem mais sorteio para você. De um smartphone na operação de risco e de uma Smart TV de LED Full HD 43 polegadas no programa Mega Senha. E olha só, hein, gente, se você quiser concorrer de fato, você precisa ser um assinante. Vai lá, pega o seu celular, aponta pro QR Code, vai lá em redetvplus.com.br. E se por qualquer motivo você quiser cancelar, você pode fazer isso com apenas 3 cliques. Beleza? Vai lá, Lu! Boa sorte, Brasil! É isso aí, continue participando do Rede TV Plus, a Razane. E agora a gente vai falar com a Jéssica Azevedo. Tudo bem, Jéssica? Boa noite, Luciana, tudo bem? Bem-vinda. Quantos anos você tem? 24. 24 aninhos. Aí me conta, você um dia acordou e achou que você tinha uma bochecha enorme. Sim, eu era um pouquinho mais gordinha e eu resolvi procurar uma clínica odontológica para fazer um procedimento de bichectomia. Cheguei até a clínica e o dentista havia me informado que o procedimento de bichectomia era irreversível, então eu desisti de realizar o procedimento. E ele me propôs um outro procedimento que me daria o mesmo resultado da bichectomia com fios de sustentação, que seria um procedimento extremamente tranquilo, de 20 minutos, que eu poderia voltar a trabalhar no mesmo momento. E então eu decidi fazer esse procedimento, realizar esse procedimento. O procedimento durou em cerca de 2 horas, não os 20 minutos que ele havia me prometido. Assim que ele finalizou o procedimento, eu notei que o meu rosto estava extremamente torto, inchado, então eu pedi que ele revertesse. Ele tentou conversar comigo, me convencer que o meu corpo não havia reagido muito bem ao fio, mas que assim que desinchasse ficaria muito bom. Mesmo assim, eu bati o pé e falei, não, você vai reverter porque eu não gostei. Ele reverteu o procedimento em mais ou menos mais uma hora e meia, por aí, e disse que eu não teria nenhum tipo de sequela. Cheguei em casa com o rosto extremamente inchado e demorou cerca de 7 a 10 dias para o meu rosto desinchar. Fiquei afastada do meu trabalho. Assim que o rosto começou a desinchar, eu notei que criou um abscesso na minha bochecha do lado esquerdo. E aí eu procurei ele novamente, ele disse que era só um abscesso e drenou o abscesso. Era só um abscesso? Era só um abscesso. E aí ele drenou o abscesso sem nenhum tipo de anestesia, porque eu estava infeccionada, então a anestesia não iria pegar. E eu senti muita, muita dor. E ficou um furinho. Ele me passou vários tipos de antibiótico, nenhum dos antibióticos sarava ou melhorava, só piorava, o abscesso só crescia, o pus só aumentava. Então, eu decidi procurar um médico. Eu cheguei no pronto-socorro, na clínica médica, o médico bateu o olho no procedimento e ele falou, tem alguma coisa aí dentro que está ocasionando uma rejeição e é por isso que está tendo pus. Ele me pediu também um exame de sangue para verificar se a infecção não tinha ido para o sangue, eu acho que é generalizada, que se chama. E aí, graças a Deus, não tinha chego nesse estágio. Ok. E aí eu fiz o exame de sangue, tudo certo. Ele fez um ultrassomzinho da minha bochecha e nós tivemos a resposta de que realmente ele tinha deixado um daqueles fios que eu havia pedido para ele retirar. Então, eu saí do consultório médico e fui procurar o dentista para saber um parecer dele, né? Então, ele me disse, é só tirar? Então, vamos tirar. Aí eu acabei sendo convencida por ele de tirar o fiozinho que estava na minha bochecha. Ele retirou o fiozinho que estava na minha bochecha e teve a pachorra ainda de olhar para a minha cara e falar assim, olha, tá vendo? Acabou o seu problema. E aí, então, o fio foi retirado, só que foi retirado pelo lado de fora da bochecha, porque ele havia me dito que se ele fosse retirar por dentro, como a boca tem muita bactéria, poderia ocasionar outro problema. E aí eu fiquei com uma cicatriz enorme na bochecha, tive que fazer vários procedimentos para minimizar, tentar minimizar um pouquinho, né? A cicatriz, fiz microagulhamento, fiz peeling, mas, mesmo assim, eu ainda fiquei com um pouquinho de sequela da cicatriz. Tá, você não conseguia comer, parece que você emagreceu... 15 quilos, porque eu não conseguia comer. Acabou que, quando ele foi retirar os fios de sustentação, ele teve que dar alguns pontos dentro da minha boca e eu acho que machucou bastante. Esse fio de sustentação era absorvível ou não? Ele falou para mim que não, que era permanente.
Então, primeiro eu vou perguntar, doutor, primeiro, fio de sustentação não dá o efeito bichectomia. Nada a ver, né? Na verdade, o fio de E sustentação ela serve para quem tem novinha, musculatura vai sustentar o quê com flácida. 24? Exatamente, não tem lógica. São coisas que não têm lógica. Pessoal, procurem profissionais habilitados que realmente saibam fazer o procedimento. Isso é uma loucura, tá? Desculpa, é um absurdo. Isso que ela falou é um absurdo, tá? Porque o que um fio de sustentação vai melhorar uma face de uma mulher de 24 anos, Não, uma menina? eu não entendi. Zero, né? Então, indicação zero aí. Sim, e os fios, tem alguns fios que são absorvíveis, que não causa sim. isso, né? Tem vários fios, né? Ácido polilático, etc. Não, pelo jeito esse é inabsorvível. Pode ser até aqueles fios antigos que tem os ganchinhos. Aquele que negócio puxam, de fio ouro, búlgaro, sei lá, etc, que era etc, aquilo. que hoje em dia a gente nem utiliza. Pode ser um desse, né? Não tem lógica, desculpa, mas não tem lógica isso. E vem cá, e dentista pode fazer isso? Na verdade, pelo Conselho Federal de Odontologia, sim, né? Isso é uma grande briga. Eu acho que essa cerne dessa briga a gente não deve entrar. Para mim, deve fazer aquele profissional que saiba tratar a Sim. complicação. Se o dentista é um dentista que sabe tratar a complicação, show de bola, faça e saiba tratar. Desculpa, esse profissional não soube tratar a complicação. Até porque se está legalizado e deixaram ele fazer... Se a FO legaliza, tem uma briga jurídica muito grande aí, eu acho que não cabe a gente entrar nisso, porém, vai tratar, vai fazer algum tipo de tratamento desse estético, saiba tratar a complicação. Claro, como ela precisou e não teve o auxílio, bem não é isso? simples isso. Não tive nenhum tipo de respaldo. Inclusive, eu tive febre e ele me disse para mim procurar um médico, porque ele não sabia porque eu estava com febre. Ele estava com febre porque estava com uma infecção. Até Todo mundo que faz tratamento, isso pode ser médico, dentista, enfermeiro, biomédico, farmacêutico. Se você fez o tratamento, você tem que saber diagnosticar os problemas Sim. e tratar os problemas. Isso é a premissa básica de fazer qualquer tipo de tratamento. Claro. Se a pessoa não sabe, ela não é habilitada, ela é imperita. Você tá? tem que saber cuidar do problema que pode vir a acontecer. Agora eu dou um aviso para esses profissionais. Tudo isso cai em perícia médica, tá? Isso vai para a perícia, tem um perito do outro lado que estuda o caso e vê. Se tem sinais de imperícia, ele vai ser condenado por imperícia, sim. Sim. E o seu rosto hoje? Deixa eu só ver o seu rostinho. Tá ok? Então, eu fiz alguns procedimentos, eu gastei muito dinheiro com isso. Eu fiz microagulhamento, eu fiz vários peelings para tentar minimizar a cicatriz, mas acabou que ainda tem uma cicatriz. Agora a gente está vendo que você não precisava nada de bichectomia. Absolutamente nada, Você né? está linda, por favor, já deu, né? Obrigada, não, nunca mais. A gente está falando, eu acho que a gente está falando de autoestima. A gente começou o programa dizendo que era erros médicos, mas é muito mais do que isso, sabe? Ô, Stephanie, você sabe que pega a pessoa, às vezes, está num momento ruim e ela começa a achar alguma situação que talvez comece a fazer com que ela se sinta melhor. Eu sei porque uma vez eu era modelo, morava na Itália, e eu estava mal, estava doente e tal. E eu me lembro que quase me convenceram a fazer uma plástica no meu nariz. E era num momento que eu estava muito debilitada, assim, energeticamente mesmo. Ainda bem que eu não caí nessa. Por isso que o tema que é autoestima, a gente fala, é muito maior que a intervenção estética. É você se aceitar. Então, talvez o teu nariz, que bom que você não operou, que você é uma mulher linda. O teu nariz é a tua identidade, diz sobre quem você é, sobre a tua única expressão, né? Então, pensar muito antes de fazer uma cirurgia plástica e como vai ser essa intervenção na sua vida como um todo, daqui 15, 20, 30 anos, né? Então, para você que está assistindo, resolva o problema que está acontecendo. Não inventa mais um para sua cabeça, tá bom? E olha, para você que não perde tempo, já é assinante do Rede TV Plus, tem vantagens exclusivas e ainda mais chances de ganhar. Novidade é que agora você pode acumular pontos todas as vezes que aparecer um QR Code com uma pontuação na programação da Rede TV. E quando ele aparecer, basta você apontar a câmera do seu celular e pegar a sua pontuação. Tem QR Code com pontos que variam de 50 até 300 pontos. E ao acumular 1.000 pontos, você ganha um bilhete para participar dos sorteios do Festival de Prêmios A Chave é Sua. Ou seja, quanto mais pontos pegar, mais chances tem de ganhar. Mas lembre-se, quando o QR Code com a pontuação aparecer, você só vai ter 5 minutos para pegar o seu bilhete e os pontos só valem para quem já é assinante do Rede TV. Então, não desgruda da TV. E agora, vamos para o estúdio do Festival de Prêmios A Chave é Sua. Presta atenção no recado do Maurício Mendes e da Milena Machado.
Opa, oi Lu, chegamos! Oi, Luciana! É isso aí, com o Festival de Prêmios A Chave é Sua, o pessoal de casa pode estacionar uma Mercedes 0 km na garagem sem precisar sacrificar o dinheiro da poupança ou se comprometer com uma dívida enorme. Mas não é só isso não, né, Milena? Ah, não é mesmo, viu, Maurício? Porque ainda dá pra levar mais prêmios. Essa promoção tá recheada. Por exemplo, tem sorteio domingo durante o programa Encrenca desse Onix Plus. É um carro super top, automático, turbo, é um carro que vale mais de 70 mil reais. E olha só, e tem muito mais. Durante toda a programação da Rede TV, a gente ainda sorteia TVs de 43 polegadas, smartphones top de linha. Aliás, sabe quem já se deu muito bem nessas promoções? O Marcelo de Santana. Olha só o que ele ganhou aqui, ó. Assinei Rede TV Plus e ganhei uma TV Smart 43 da Philips. Aê, Marcelo, parabéns, hein? E você aí de casa? Não vai assinar, não? Ah, já assinou? Parabéns. Você que ainda não assinou? Gente, no final dessa promoção, você pode levar essa linda Mercedes Classe A, modelo sedã. Já imaginou você e sua família dando várias voltas, fazendo altas viagens com esse carrão aí? Sabe quanto custa esse carro? Quase 200 mil reais. É um sonho de carro, é um patrimônio, Maurício. Gente, imagina, eu dormiria nessa Mercedes, ia ficar dormindo lá dentro. Mas pra concorrer, você já sabe, precisa assinar, então não perca tempo e faça isso agora. E se você quiser cancelar por qualquer motivo, você pode fazer isso com apenas 3 cliques, beleza? Ô Lu, vai daí! Boa sorte, Brasil! Muito obrigado, doutor Alexandre Cataoca. Mais uma vez, obrigado Volte e parabéns sempre. pelo programa, que isso serve de um alerta para todo mundo. Espero que sim. Serve Espero que sim. Quero agradecer a Aline Correia, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Que você fique bem, tá? Muito obrigada. Vânia, muito obrigada, Vânia. Obrigada. Ok, quero agradecer também a doutora Stephanie. Doutora Stephanie, muito obrigada de novo. Obrigada, Luciana. É sempre um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a Jéssica. Muito obrigada. Jéssica, tá linda. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo tema abordado. Cíntia, tá ótimo também. Com certeza você vai conseguir guardar dinheiro e consertar aí essa cicatriz, tá bom? Tenho certeza que vai dar certo. Então, de novo, para você que está nos assistindo, realmente você precisa dessa cirurgia? Se você realmente precisa, pensa com carinho, guarde o seu dinheiro, procure um bom médico, mas pensa bem. Será que você realmente vai ser mais feliz por causa disso? Então, eu queria agradecer a todos. Muito obrigada, boa noite, tchau!